Se você quer saber como que a sua mentalidade é formada, esse vídeo é para você. Eu sou Jorge Andrade, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou desvendar como que a sua mentalidade ela funciona. Vamos nessa! Mentalidade nada mais é do que a sua maneira habitual de pensar. O modo como você pensa habitualmente é o que compõe, o que forma a sua mentalidade. Então, todos aqueles pensamentos que você repete todos os dias é o que forma a sua mentalidade. E existem maneiras de programar a sua mente. Porque às vezes você está pensando repetidamente que você não é capaz, você está pensando repetidamente que você é uma pessoa procrastinadora, você está pensando repetidamente que você não pode passar naquele concurso, que você não pode desenvolver aquela habilidade. Então, se você faz isso de maneira habitual, a sua mentalidade vai ser uma mentalidade de fracasso. Agora, se você pensa todos os dias que você é capaz, que você consegue estudar para aquela prova, que você consegue sim desenvolver as habilidades necessárias para praticar aquela atividade física que você tanto deseja, a sua mentalidade, ela é uma mentalidade de sucesso. E você consegue programar isso, você consegue determinar o modo como você pensa, você consegue determinar o modo como você sente, você consegue determinar as suas ações e tudo isso, seu pensamento aliado aos seus sentimentos, aliado às suas ações, vão trazer os resultados que você tanto deseja. Então a mentalidade ela é muito importante porque tudo começa a partir de uma mentalidade. E essa programação mental que você deve fazer, ela vai te trazer a capacidade de pensar e de decidir. Porque muitas vezes nós não sabemos pensar, nós estamos pensando nas coisas erradas, pensando da maneira errada. E se eu penso de uma maneira equivocada, as minhas decisões também vão ser equivocadas. Então, a programação mental, ela vai me dar a possibilidade de desenvolver essa capacidade de pensamento e de decisão. Só que como que a nossa mente ela é programada rotineiramente, habitualmente, de duas maneiras que eu vou mostrar para você aqui. A primeira é a programação passiva. Quando você assiste muito televisão, ouve muito rádio, fica muito nas redes sociais, os livros que você lê também, o meio social que você convive, o seu ambiente, a sua família, o seu trabalho, as experiências emocionais que você se coloca, tudo isso são maneiras passivas de programar a sua mentalidade. Então, se você fica assistindo muita televisão, você vai tornar aquilo um hábito para você. A sua mente vai entender que aquilo é as coisas que você acredita, que aquelas são suas verdades. Se você lê livros, você vai também tornar mentalmente muito próximo daquilo que você está lendo. Eu já tive situações, por exemplo, em que meus alunos, eles leem, adolescentes, eles leem muitos livros de romance, só que são livros que trazem sentimentos de frustração, de tristeza, de incapacidade, e essas pessoas, esses adolescentes, eles passam a se tornar pessoas frustradas, pessoas que se sentem incapazes, pessoas de baixa autoestima, sem saber por que elas estão se sentindo assim, por causa dos livros que elas estão lendo. Do mesmo modo, se eu leio livros de desenvolvimento pessoal, livros bacanas, livros que vão me ensinar a ter bons hábitos, livros que vão me dizer também como desenvolver uma mentalidade positiva, eu vou me tornar uma pessoa assim. Então, a programação passiva é tudo aquilo que está no nosso ambiente externo, é tudo aquilo que nos rodeia. Agora, tem também a programação ativa. E a programação ativa é tudo aquilo que você controla, os seus pensamentos, as suas palavras e o seu comportamento. Então, se você quer programar a sua mentalidade de uma maneira ativa,
o que é que você tem pensado? Você tem pensado de maneira positiva, pensado de maneira negativa? E aqui, pessoal, só vou fazer um pequeno parênteses. Não é só pensar positivamente. Eu preciso me comportar de maneira positiva também. O que é que eu faço? Como é que estão as suas ações? Porque não adianta eu pensar que eu sou capaz e eu não agir. Então, a programação ativa, ela está ligada ao modo que eu penso, às palavras que eu digo. Porque não adianta também eu ter pensamentos bacanas, eu ter metas definidas, eu ter meus objetivos muito claros, eu ter clareza de propósito. Se as minhas palavras, elas são palavras negativas, elas são palavras que destroem os objetivos meus, de outras pessoas. Então, eu preciso alinhar pensamento, palavra e a ação, o comportamento. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é realidade e o que não é. Então, quando nós começamos a programar ou a reprogramar a nossa mente a partir dos nossos pensamentos, eu torno aquilo uma realidade para o meu cérebro. Mesmo que eu ainda não viva esta realidade, mesmo que eu ainda não tenha os resultados que eu desejo, mas eu começo a fazer novas sinapses cerebrais, aquilo vai me trazer novos sentimentos, eu consigo me comportar de uma maneira diferente e aí eu estou reprogramando a minha mente. Então nós temos um poder muito grande de reprogramação mental que é muito possível você fazer também, tá? E como que eu começo essa programação? Como é que é a minha mentalidade? A maioria das pessoas, e você pode ser assim também, nós procuramos muito pelo resultado. Nós nos ligamos e nos associamos muito ao resultado que eu desejo, ao resultado que eu estou colhendo. E isso diz muito sobre a maneira como eu penso. Isso diz muito, os resultados que eu alcanço diz muito sobre a minha mentalidade. Então, eu olho para os resultados e às vezes eu penso assim, poxa, eu estou me esforçando tanto, mas eu não estou colhendo os resultados. Você está pensando da maneira errada. Às vezes você pega e percebe que nos pequenos resultados você está tendo progresso. Você está pensando da maneira correta. Então, normalmente nós começamos pelos nossos resultados. Só que a gente tem que entender que os meus resultados, eles são frutos das minhas ações, eles são frutos do meu comportamento. O meu comportamento, ele é fruto da maneira como eu me sinto. As minhas ações é fruto dos meus sentimentos. Os meus sentimentos, as minhas emoções é fruto do meu pensamento. E aí, a maneira como eu penso faz com que eu me sinta, me leva à ação e transforma a minha ação em resultado. Ou seja, tudo começa no pensamento, por isso a necessidade de você acreditar e de você confiar e buscar em uma programação mental positiva. Porque eu não vou começar olhando para os meus resultados, eu vou começar a olhar para como está a minha mente, como eu programo a minha mente. Aí sim, eu programo a minha mente para ter os pensamentos corretos. Tendo os pensamentos corretos, os sentimentos que eles despertam vão ser bons sentimentos. Se eu estou com os bons sentimentos, a minha ação, o meu comportamento vai ser condizente com os resultados que eu vou alcançar. Percebe? Então eu não começo pelos resultados, eu começo pelos meus pensamentos, pela minha programação mental. Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Aí a gente pode entrar aqui também um pouquinho na lei da atração. Quem eu quero me tornar, eu começo pensando nisso e aí sim eu vou colher esses resultados, tá? E como que você desenvolve esta mentalidade? Eu tenho aqui um programa que eu acredito muito, que é um programa onde eu tenho 4 passos para desenvolver uma mentalidade, que eu chamo de mentalidade Let's Push, uma mentalidade para frente, para cima. Como que você desenvolve essa mentalidade Let's Push? Através de 4 pontos aqui. Você precisa ter um método muito forte. Esse método vai te trazer uma direção.
Você tendo um método, tendo direção, para você executar esse método é preciso estratégias. As estratégias, elas têm que estar colocadas e alinhadas no ambiente certo, no ambiente correto, porque não adianta você ter método, não adianta você ter estratégia se você não está no ambiente certo, com as pessoas certas. Só que não é você mudar e transformar totalmente o seu ambiente, mas é você se colocar uma boa parte do seu tempo no ambiente, com aquelas pessoas e com aquela mentalidade que você quer se desenvolver. O ambiente ele vai dar a sustentação da sua mentalidade. E para que isso aconteça, você precisa ter um mentor. Eu tenho método, eu tenho estratégia, eu me coloco em um ambiente e o meu mentor, ele vai ser a pessoa que vai fazer com que essa engrenagem rode. Ele vai me dar a atenção necessária para ir lapidando os pontos mentais e os pontos comportamentais em que eu preciso ter. Aí sim, tendo método, estratégia, ambiente certo e o mentor correto, você vai conseguir alcançar a reprogramação mental que você tanto deseja. E como você investe nessa mudança de mentalidade, então? Primeira coisa, procure por um ambiente de crescimento. Procure aquela pessoa, o mentor da sua vida, aquela pessoa que vai te levar para um ambiente correto, aquela pessoa que vai fazer com que você haja da maneira correta, aquela pessoa que vai te ajudar a sustentar a consistência, a se manter focado, a sustentar a repetição das ações. Só que você precisa também investir na sua exposição. Você precisa se expor. Você precisa dar um passo para fora da sua zona de conforto. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer gastar menos energia possível. Ele quer permanecer dentro da zona de conforto a maior parte do tempo em que ele consegue. E para mudar de mentalidade, você precisa se expor. Você precisa sair dessa zona de conforto aí para poder mudar esta mentalidade. Bom, então vamos nessa. Sabe por quê? Porque pensar é um trabalho duro e é por isso que poucas pessoas pensam. Essa é uma frase do Einstein. Pensar é um trabalho duro, é por isso que tão poucas pessoas pensam. Você é capaz, você pode. Vamos despertar essa pessoa que está dentro de você, essa mentalidade vencedora que você quer aí construir. Vamos nessa? Let's push!